Hoje é o nosso segundo encontro de imersão em Gênesis. Tradicionalmente, nós vamos começar com uma oração ao nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós te oramos aqui nessa hora, reconhecendo a nossa profunda incapacidade diante de textos tão profundos, cheios de energia, textos tão espirituais, alguns até com um tom de mistério. E para compreender essa palavra, não podemos desenvolvê-la através do racional, mas devemos entendê-la e compreendê-la através desse processo espiritual. O Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. E nós queremos perceber hoje, ó Senhor, o seu espírito, o espírito do Senhor, que o Senhor fala em Gênesis, para que possamos ser cheios da graça, da vida do Senhor. Nós te pedimos que nos ilumine as nossas mentes e a nossa capacidade de absorção desse conteúdo tão profundo, tão poderoso e tão transformador, para que o teu espírito nos seja revelado e os mistérios ocultos que estão nas entrelinhas da sua palavra possa nos ser revelado, possa ser desmistificado. Te agradecemos porque sabemos que podemos contar com seu auxílio, principalmente com o auxílio de seu espírito. E a todos que aqui participam dessa imersão, eu quero proclamar 3 coisas. Primeiro, que estes que aqui estão comigo, que estes comerão os bons frutos vindos da boa terra, e que vejam e sintam o poder da multiplicação do Senhor, e que todas as suas promessas reveladas na Bíblia sejam cumpridas pelo Senhor a estas pessoas que aqui estão. Assim como foi com Abraão, que atravessou o rio Eufrates, e o Senhor disse que Abraão comeria os bons frutos da boa terra, que veria o poder da multiplicação e também o poder de cumprir a sua promessa de ver Isaque. Pai, que assim seja na vida de todos aqui que estão presentes e vêm acompanhando essa jornada de Lexerhar, esse processo de cair para dentro, de autoconhecimento, com generosidade, reconhecimento e honra que tem investido nos nossos cursos e imersões. Amém e amém. Nós vamos começar com a leitura de Romanos 1:16. Se você puder abrir na sua Bíblia, melhor ainda, para a gente ter uma desenvoltura maior. Romanos capítulo 1, versículo 16 e também o 17. Aqui então. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que interessante aqui. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu queria abrir com esse texto para a gente começar o nosso treinamento de hoje. E hoje nós vamos começar vendo a Arca de Noé. Então, se você puder abrir lá em Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao 16, tá? E aí nós vamos destrinchar esse texto que tem muita coisa para a gente ver. Então, vamos lá. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem,
Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e também por fora com betume. E dessa maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Então, nós vamos falar hoje sobre a arca, tá? Essa arca de Noé. Então, nós vamos fazer um estudo detalhado hoje sobre a arca, tá? Você já estudou sobre a arca de Noé? Você já fez algum estudo? Já conhece a história da arca de Noé e os significados que tem por trás da arca? Não sei se a Aline já fez algum estudo. Então, tem um aspecto, uma pegada bem interessante aqui, tá? Nós temos duas arcas na Bíblia, né? Nós temos duas arcas. Nós temos a arca de Noé e nós temos a arca do testemunho. A arca do testemunho, a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, ela está lá em Êxodo, capítulo 25, tá? Mas vamos ver o verso 14, que eu queria falar um pouquinho aqui sobre o verso 14 aqui, ó. O verso 14. O verso 14, ó, aqui. Fazê-la para ti uma arca de madeira de golfer. O golfer, tá? Ele é uma árvore chamada cipestre, tá? O cipestre, eu já vou mostrar para você aqui essa árvore, tá? A madeira do cipestre. Vamos ver aqui como é que é o cipestre, ó. O cipestre é essa árvore aqui, ó. Ela é bem fina, né? As suas folhas. E é uma madeira que se adapta muito bem à água, né? Ela tem, assim, uma impermeabilidade. É muito boa para embarcação, tá? Então, faze para ti uma arca de madeira de golfe. Golfe é cipestre em grego. Provavelmente na sua Bíblia deve estar cipestre, ou se não, está no original, golfe. Como é que está aí na sua Bíblia? E farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Então, o que é o betume? Vamos ver o que é o betume. O betume, ele é esse material aqui na figura, ó. Lá no 14 fala, né? E betumarás por dentro e por fora. O betume, ele é uma mistura e ele é altamente inflamável. Ela tem essa cor escura e ela é altamente inflamável. Por que que ela é altamente inflamável? Porque ela advém do petróleo, tá? Advém do petróleo. São uma espécie de vernizes, assim, umas massas de revestimento, sabe, que são usados para pintura. E sabe aquelas tintas que colocam para gerar mais impermeabilidade naqueles decks, né? Aquelas tintas, é como se fosse essa tinta, só que naquela época é esse material aqui, tirado do solo, né? E é um destilado do petróleo, tá? Dentre inúmeras utilidades, ela é usada para tratar madeira. Madeira tem uma durabilidade muito maior. Então, nós já vamos ver a importância disso, porque o cipestre, porque também
o betume, né, para fazer esse trabalho da arca. Então, é interessante aqui que, e dessa maneira, a farás de 300 côvados. É interessante anotar agora essas dimensões. 300 côvados, 50 côvados a largura e 30 côvados a sua altura. Tem dois números básicos aqui, tá? Dois números básicos que nós vamos destrinchar durante todo o nosso estudo de hoje, que são os números 3, anota aí, os números 3 e o número 5. Esses dois números são dois números bem importantes. Por exemplo, 300 são 3 vezes o 100, ou 100 vezes 3, ok? E o 100, ele fala da completude. E o 3 ele vai falar da trindade de Deus, né? O aspecto que está mencionado, então, dentro dessa medição, é como se fosse a completude da ação na trindade na Terra. Por isso que tem 300 côvados. Depois aparece aqui 50 côvados, né? O 50, ele fala 5, né? Fala do homem. Ou seja, nós temos aqui o número 5. São dois números bem expressivos. 3, que fala da figura divina, Pai, o Espírito Santo e o Filho. E aqui a gente tem o número 5, que fala do homem. Nós já vamos entender por que é o número 5, né? Assim, se você olhar tanto as suas mãos, né, quanto os seus pés, né, você tem 5 dedos em cada mão, né, e 5 dedos em cada pé, né? Ou seja, eles são turmas, né, que tem uma turma de 5 e tem outra turma de 5. Então, na verdade, nós temos um polegar oponente e 4 dedos. Se não fosse assim, sem o polegar, nós não conseguiríamos fazer muitas das atividades que a gente faz com maestria hoje. Nós teríamos muitas complicações, né? E tem muitos estudos que dizem que o desenvolvimento do cérebro veio por esse gancho aqui, ó, de a gente pegar uma coisa, sabe? Isso desenvolveu intensamente o cérebro. Imagina a seguinte cena, né? O homem tendo que construir algo, então ele pega ferramentas, né? Ele faz armas e com isso ele se desenvolve muito dentro do processo cognitivo de mentalidade, né? Se desenvolve muito a partir desse processo. A neurociência diz isso, tá? Bem, então, nós vamos agora ver o 30. Temos agora aqui o 30 côvados de altura. 33 vezes 10. Então, é a ação 3, né? Vezes 10, a ação da trindade no homem, tá? No homem. Então, aparece primeiro a trindade, lá nos 300, né? Depois, o homem. E, por último, nós vamos ter Deus no homem. Então, esses números aqui, né? 300, 50 e 30. Anota esses números. 300, 50 e 30. E esses 3 números que aparecem aqui, eles advêm de 2 números básicos. Quais são esses 2 números básicos? É o 3 e o 5. Tá? Ficou claro? E nós temos também uma outra arca. Tá? Nós temos uma outra arca, que está lá em Êxodo 25. Essa outra arca, nós vamos observar que esses mesmos números, o 3 e o 5, vão aparecer também. Né? Então, não existe coincidência na Bíblia. Né? Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Nós vamos ver, então. Vamos lá, então, para a arca do testemunho. Tá? Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio. Presta atenção.
e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado será a sua altura. Então, se nós compararmos as duas arcas, tá? Nós vemos que 2,5 côvados ele é a metade de qual número? 2,5 é a metade de 5, ok? E 1,5 côvado, 1,5 côvado, né? 1,5 côvado, ele é a metade de 3. Então, nós temos aqui o número 5 e o número 3, só que pela metade. E nós já vamos entender por que, que eles estão pela metade, aqui na Arca do Testemunho. Então, nós temos o número 3 e o número 5. Lá na primeira arca, nós temos os números inteiros, na Arca de Noé. Aqui na Arca de Moisés, nós temos os números pela metade. Por que será que esses números estão pela metade? Então, é simples. Sempre que eu tenho uma metade, é porque eu tenho uma outra metade. Né? É simples, é lógico. Então, a gente tem uma outra metade dessa arca, que é o testemunho. Tá? Ela é a arca do testemunho. E ela tem a metade dos números da primeira arca. Mas é o mesmo, são os mesmos números. Aparecem o 3 e o 5. E aqui a gente vê as suas metades. Né? Então, você acha que isso é coincidência? Ou será que tem uma razão? Será que tem um significado nisso? É como eu falei antes para você, não existe coincidência na Bíblia, tá? Tudo tem um significado, tudo tem um porquê, tá? Tudo na Bíblia é extremamente espiritual e tudo vai ter um significado específico, por mais bobo que possa parecer para a maioria. Todas as coisas na Bíblia, têm um significado. Inclusive, estas medidas, tá? Elas têm um significado. Observe que não são coincidências. Na primeira arca, nós vemos o número 5 e o 3, e na segunda, a metade exata desses dois números, que representam Deus. O 3 representa os três aspectos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, e o 5 representa o homem. Né? Nós temos esses dois números inteiro na Arca de Noé e pela metade na Arca de Moisés, na Arca do Testemunho. Tá ok? Então, assim, e a outra metade, o Mike, onde que está? Então, a outra metade, ela está oculta, tá? Então, eu não vou falar agora da outra metade para não estragar a surpresa, mas ela está oculta, tá? Por isso que vem as medidas na metade. Elas vêm na metade por quê? Elas vêm na metade justamente por isso, tá? Vem a metade dos comprimentos da primeira arca, exatamente a metade, tá? Então, por quê? Porque duas metades, elas formam o quê? Elas formam um inteiro. Então, é como se tivesse faltando a outra metade. Se tem a metade, é porque tem a outra metade. Então, nós vamos ter que descobrir qual é a outra metade, que vai fazer com que a arca de Moisés fique inteira, tá bom? Então, é o seguinte, vou falar então, vou falar porque depois passa o time, né? Por que que a segunda arca, né? Essa arca aqui é de Arca de Moisés, a Arca do Testemunho, por que que ela não pode estar inteira? Por que será que ela não está inteira? Eu vou falar agora para você então, tá? Porque eu acho que pode ser agora também, fazer a revelação. Olha só, porque senão a igreja não poderia se encaixar nela, tá? A igreja é a outra metade. E junto com a arca do testemunho, ela fica inteira.
É, gente, isso aqui é revelação que tu não vê na internet, né? Consegue achar uma informação dessa dimensão. Eu não sei se vocês pegaram, não sei se você pegou ali. Tem que ter um raciocínio aqui para chegar nessa conclusão. Chegou a pegar? Eu acho que não pegou. Tá? Eu acho que Peguei, não. pegou. Ah, maravilha, maravilha. Não, peguei, não. Não pegou, né? Tá, Não, não. tá. Eu vou mais devagarzinho para que você consiga visualizar o que eu quero trazer então para você, entendeu? Vou reduzir um pouquinho a marcha aqui para você não ficar assustada, para você não ficar preocupada com os números, porque pode parecer difícil, mas é algo muito simples, tá? Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses números, tá? E qual o significado, e tu vê que a Bíblia ela tem uma exatidão, ela tem uma perfeição, e que nada é por acaso. Tudo está milimetricamente calculado, planejado, estruturado por Deus. Então eu vou reconstruir de uma forma mais acessível para você entender, tá? Pode ficar tranquilo. Seguinte, nós vamos pegar o verso 15, nós vamos pegar agora o verso 16. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porarás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. O que que isso significa? Significa que a arca ela tem 3 andares. Você sabia disso, Aline? Que a arca tem 3 andares? Ela tem um andar inferior, um segundo e um terceiro andar, ok? 3 andares, tá? Não sabia, né? A arca tem 3 andares, maravilha. Não, eu não sabia que ela tinha 3 andares. Eu achava que era só dois. É, tem 3 andares. E o que que significa o número 3? A Trindade, né? A Trindade, exatamente, a Trindade. Então, o número 3 aparece aqui de novo. O número 3 aparece aqui de novo. E nós vamos fazer várias relações com a arca, com algumas coisas da Bíblia que aparecem no número 3 para a gente entender. Então, olha só, o número 3 e o número 5 eles vão estar sempre presentes na arca, tá? O que significa cada andar, eu já vou falar. Deixa eu destrinchar um pouquinho para a gente pegar e entender o que que significa. Primeiro, nós vamos ver uns versos aqui, gerar uma consciência do contexto, para depois aí eu destrinchar e falar para você, tá? Para não parecer que eu estou falando heresia, né? Porque o que que é uma heresia para muitos é falar algo que não está na Bíblia. Então, eu vou mostrar na Bíblia e vou mostrar o que que significa aquilo lá para ficar bem claro, tá? O que eu quero também, e hoje nós vamos trabalhar bem essa questão disruptiva, é que você desenvolva o pensamento, que você pense no que está escrito e que você comece a tomar suas próprias conclusões, desenvolver conclusões próprias. E esse é um estudo que se diferencia de muitos, que a maioria dos treinamentos bíblicos, teológicos, treinamentos de Deus, treinamentos espirituais, eles formam como se fossem verdadeiros papagaios, que ouvem uma coisa e repetem, sem saber como que aquilo foi construído, qual a razão daquilo lá. Ele simplesmente repete aquilo, e outros que aprendem com esse, que apenas repete, começam a repetir também. Isso às vezes vai de geração para geração, sem a pessoa saber o fundamento, sem saber da onde que vem. E esse é um trabalho que a gente vai na raiz, no fundamento, entende, e aí você consegue compreender e não apenas decorar, não virar um papagaio de auditório, né, que só repete as coisas que ali estão. Maravilha. Então, a arca tem 3 andares.
E aí no 14, ó, vamos pegar bem devagarinho cada verso para a gente entender. Faze para ti uma arca da madeira de golfe, que é o cipestre, tá? Uma madeira super resistente à água. Farás compartimentos na arca e a betumarás. A gente viu que o betume é uma tinta, tipo um piche assim de petróleo, né? Que deixa toda impermeabilizada, que não entra água, tanto por dentro quanto por fora e por dentro. Então Noé entra por dentro da arca e betuma ela inteira, né? Faz esse processo com betume, né? Então eu queria que você colocasse a palavra arca, marca lá com o seu marca-texto ou com a sua ou põe em parênteses, né? Puxa uma seta e coloca ali a palavra Cristo. Na palavra arca, você vai colocar a palavra Cristo, vai puxar uma seta e vai botar a palavra Cristo. A arca, ela é símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele não nos remete à salvação? Sim, sim, Cristo nos remete à Sim, salvação. E a arca? A arca também, né? A arca não é não nos remete também à salvação, né? sim, A arca é uma espécie de Cristo, tipo, ela é tudo aquilo que remete também à ideia de antítipo, ou seja, ela é um modelo, ela é uma sombra, ela é uma figura que remete à ideia de algo original. A arca, ela é como se fosse essa sombra, esse modelo de Cristo. Quando você, por exemplo, compra um carro, vamos supor que eu vá comprar um carro agora, tá? Nós estamos em agosto de 2022. E eu posso comprar esse carro agora, em agosto de 2022, com o ano de 2023. Por quê? Porque eles já projetaram, tá? Porque eles já projetaram, eles já estão fazendo segundo o modelo de um protótipo, que vai ser lançado ainda em 2023. Então, todos os carros eles vão ser modelo desse protótipo original, que é um só, de onde todos os outros são uma cópia, tá? Então, um tipo, né, ela é uma cópia do antítipo. Você consegue entender isso? Ela é uma figura que remete à ideia do original. Existe uma doutrina dentro da teologia chamada tipologia. Tá? A tipologia é o estudo dos tipos, ou seja, é o estudo das semelhanças, das sombras, é um estudo de figura de linguagem. Já tinha havido falar disso, a gente acho que já falou num dos estudos, num dos treinamentos sobre a tipologia, tá? Mas aqui é interessante a gente ressaltar isso, que a arca é exatamente isso, ela é uma tipologia de Cristo, ela é uma espécie de Cristo. São coisas desse tipo, né, Aline, que você nunca, né, iria aprender, por exemplo, numa escolinha dominical, né, ou numa catequese, né? São coisas assim mais profundas da Bíblia que desenvolvem uma percepção muito maior do contexto. Então, o tipo, né, ele é uma sombra. Ele é uma sombra que remete ao original, que remete ao original. Então, a Arca de Noé ela é uma cópia de Cristo, uma cópia de Cristo que remete ao original, é uma cópia, é uma sombra. Assim como a arca, ela passou pela morte, Jesus também passou pela morte. Vamos fazer algumas correlações. Assim como Jesus foi ressuscitado, a arca também ela atracou assim num cume assim bem alto, no cume de uma montanha bem alto e esse atracamento, né, ela simboliza a ressurreição, representa a ressurreição, foi lá para cima.
Ó, vamos vendo relações, né? Dentro da arca havia o quê? Dentro da arca havia vida sendo guardada. Dentro da arca havia vida sendo guardada. E dentro de Cristo existe vida sendo guardada também, ok? Nós todos somos guardados dentro de Cristo. Cristo é como se fosse uma arca. A arca é como se fosse Cristo, uma sombra de Cristo. Então, assim como a arca foi uma salvação para aquelas 8 pessoas, depois a gente vai falar sobre essas 8 pessoas que nela estavam, Cristo foi a salvação, Cristo foi a salvação para todos aqueles que estão nele. Por isso que não há condenação naqueles que estão em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Uau, hein? Forte isso, né? Isso é forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Então, Cristo, tá? Ele é uma arca que nos guarda. Cristo nos guarda, nos protege da condenação do inferno. Através de Cristo, nós somos libertados do inferno. Quem estiver dentro da arca não pode morrer. Quem está dentro da arca está protegido. Aleluia. 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 E o dilúvio são águas de morte. São águas de morte. Porque essas águas de morte, esse dilúvio, ele matou toda a carne existente na face da terra. Então a arca, ela é um símbolo de Cristo, ela é um símbolo de salvação. Vamos agora abrir então lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 20 e 21. Trago aqui. Tu estás vendo no celular ou no computador, Aline? Estou no celular. Tá. Consegue ler para nós 1 Pedro 3, 20 e 21 ou não? Ou leio aqui? Eu vou tentar. Vai. Que há muito tempo aqui começa no 20. Isso. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então, observe que o batismo que nos salva não é o que lava o corpo, mas sim aquele que lava a consciência. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. É a nossa arca, né? É o Cristo ressuscitado. Ele é a nossa arca. Ele é a nossa arca, amém? Ó, vamos ler de novo. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientes nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 apenas, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus.
por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém.